O meu curso de jornalismo cara, minha sensação é muito boa. Eu fiquei muito feliz porque o meu curso sempre foi fazer em jornalismo. Os desafios foram muitos, mas um deles foi a falta das adaptações adequadas aos conteúdos, que para mim sempre foram muito difíceis. O bullying também. E superar só foi possível porque a minha família me ajuda muito. A minha mãe, que é professora, sempre está me ajudando na faculdade. Sempre foi formar em jornalismo desde criança. E depois quero poder ter a oportunidade de entrar no mercado de trabalho. É muito fundamental. Sem eles, isso não seria possível. Cara, foi um motivo de muito orgulho pra gente, porque a gente vem de uma batalha muito árdua com o Richard. Desde a entrada dele no ensino, começando o ensino dele, né? Então a gente sempre passou por muita dificuldade. O Richard é natural do Marajó, então a dificuldade se torna um pouco mais difícil ainda, mas é bem mais complicado a realidade de lá. Então a gente vem desde lá lutando, brigando muito pela inclusão dele, brigando muito por adaptações. E o que a gente encontra muita dificuldade foi exatamente isso, em adaptar a educação para ele, para o modo dele, de forma que ele pudesse entender. E a gente vê que não é muito difundido ainda as políticas públicas, principalmente a nível de interior, a nível de Marajó. Então a gente encontrou muita dificuldade no começo, mas assim, em nenhum momento a gente desistiu. O sonho dele era ser jornalista desde criança, o Richard nunca desistiu disso. E nunca mudou de área também, sempre foi o foco dele, o hiperfoco dele, então ele sempre... O que a gente fez foi o seguinte, foi juntar, eu e a mãe dele, nós nos juntamos para isso, para dar a oportunidade dele conquistar esse sonho. Foi duro, foi sacrificoso, mas graças a Deus hoje, ver ele estar cursando uma faculdade emociona a gente, é de muito orgulho para a gente, porque Deus e a gente sabe. Cada momento que a gente passou, cada bullying que ele sofreu na escola, cada adaptação que a gente teve que fazer para que ele conseguisse aprender aquela disciplina, que ele conseguisse absorver aquele conhecimento para ele poder chegar onde ele chegou. Então, a luta foi muito árdua, mas foi muito gratificante você chegar. E assim, a gente nunca botou empecilho nem limites para ele. A gente sempre teve muita liberdade, e não só eu como a mãe dele, mas como os tios deles, como os padrinhos dele sempre ajudaram muito nessa conquista dele. Então, pra gente é motivo de muito orgulho ter chegado. Quando a gente olha para trás, aí, o caminho que a gente percorreu é muito gratificante. É a maior barreira, né? Na verdade, são inúmeras barreiras que a gente encontra no que tange a inclusão, né? Mas a adaptação curricular, ela ainda é uma das maiores barreiras, né? E tudo isso se dá pela falta de informação, né? A falta de informação, ela gera um prejuízo gigante, né, no que tange a inclusão. Então são professores que não são bem informados, logo não tem capacitação, né, a instituição como um todo, porque quando a gente fala de inclusão, a gente não pode só pensar na sala de aula, só pensar no professor, a gente fala na comunidade acadêmica como um todo, desde a portaria, né, até todos os colaboradores de uma comunidade acadêmica. Então a falta de informação, ela ainda é, né, o maior fator, né, que gera grandiosos prejuízos, né, no que tange a educação inclusiva, desde a educação infantil até agora o ensino superior, que não está sendo diferente. Para a gente é um desafio maior ainda, porque a gente vê hoje que as leis avançaram muito, mas ainda assim, quando a gente chega numa instituição de nível superior, onde a gente pensa que ela vai estar preparada para absorver já esse aluno que está chegando, esse aluno atípico, e a gente se depara com situações que a gente vê que infelizmente ainda não chegou. Mas assim, vai ser mais uma luta que a gente vai ter com certeza, a gente não vai desistir. A gente sempre fez isso em todas as escolas que o Richard passou. A mãe dele sempre foi muito ativista da causa, a mãe dele sempre foi para dentro, foi buscar sempre mostrar de qual é a forma que o Richard aprende, como eles podem, a gente pode dar suporte também como família, para que a instituição possa evoluir junto com o Richard. Então, isso a gente fez em todas as escolas que o Richard passou, a gente sempre deu esse apoio, esse suporte, porque, cara, quem conhece o filho da gente somos nós, do aluno, do Richard da escola, para entender mais do que somos nós. Então, a gente sabe como ele aprende, a gente sabe
como a gente pode ajudar a ação. E assim, acho que a família ela é fundamental nesse processo de troca de informações para que a faculdade, para que as escolas elas possam vir incluir de fato esse aluno. Ele não é, cada autista ele é diferente, você não vai encontrar dois autistas iguais, e cada um aprende às vezes de uma forma diferente. Então o Richard é muito voltado para a área que ele tem hiperfoco, que é o jornalismo. Então a gente sempre buscou nessa área trazer o jornalismo para dentro de cada uma das disciplinas, para que criasse esse interesse. Então, às vezes isso é um pouco complicado para justamente fazer essas adaptações para ele, para que ele possa aprender de forma diferente. O autista ele não aprende de forma, vamos dizer assim, normal, cotidiana, como toda a disciplina. Então ele tem uma maneira diferente de aprender. Então é isso que a gente busca, essa parceria junto à faculdade. A gente vê que ainda tem muito, e isso ainda tem muita resistência. As faculdades hoje elas acreditam que incluir é você matricular o aluno, e isso não é inclusão. Inclusão é você de fato fazer com que ele se integre, não só a turma. A gente já passou no início, já teve alguns probleminhas com relação à inclusão dele como aluno, por participação de grupos de estudo, aquelas equipes que são formadas. Então a gente viu que o Richard foi meio que excluído. Ainda falta muita informação, sim, ainda falta muito a faculdade absorver mais um pouco disso e de fato incluir ele de verdade na instituição.